Outra coisa que é muito importante nesse momento, que é uma coisa conjuntural, não é uma coisa estrutural, é que a gente acha que o CDI tem muito espaço para cair, tá? E aí, fazendo uma análise simples, né, de como é que você chega na taxa de juros brasileira. Todo mundo fala, e é verdade, que a taxa de juros brasileira é a taxa de juros americana, que é a taxa de juros livre de risco global, né? Mais o CDS, que é, vamos dizer, o risco país, né? Mais o diferencial de inflação entre Estados Unidos e Brasil, e aqui é o diferencial de inflação calculado através das NTNB, ou seja, é a expectativa de inflação no Brasil menos a expectativa de inflação nos Estados Unidos, e mais um resíduo, desculpa, que é o que fecha essa equação. Quando você pega essa relação e calcula ela estatisticamente, você calcula a derivada, né? Quer dizer, se as oscilações nos juros nos Estados Unidos, no CDS e tal, realmente correspondem às oscilações brasileiras, nos juros brasileiros você encontra uma relação robusta. Inclusive, os índices da inflação americana é 1, do CDS é 1, o diferencial de inflação é 0,75, tá? Então, os betas, né? Quer dizer, então significa que sim, essa relação ela vale para a derivada, né? E, inclusive, isso explica por que o juro brasileiro tem subido muito, que é o próximo, tem subido a curva mais longa recentemente, né? Que é o próximo slide, que é essa alta nos juros americanos de 5 anos, que é o que está em voga, que está todo mundo vendo, né? A taxa de juros de 5, 10 anos subindo pra caramba, e aí começa a surgir lá os cavaleiros do apocalipse falando, olha aqui o gráfico de como que era esse juros americano há 20 anos atrás. Ele era, sei lá, 8, 10, 15, então vai voltar para lá e o mundo vai quebrar. Será que isso é verdade? Aí, de novo, como é que a gente vai saber, então, qual que é o juro americano de equilíbrio, né? De novo, vamos recorrer ao que dizem as pessoas que fazem sérias, que fazem conta correta, né? Vamos recorrer à universidade. E só um ponto aqui primeiro, né? Por que a taxa de juros americana de 5 anos está subindo? É porque as pessoas esperam que você vai ter uma inflação persistente por muito tempo, que vai precisar da política monetária. Não. A inflação americana, os juros americanos de 5 anos está subindo porque os juros de curto prazo está subindo. E aí é uma coisa muito interessante que as pessoas que não olham os estudos, né, elas têm aquela inferência mental, aquele raciocínio mental, que é o raciocínio das expectativas racionais, que é o seguinte: se o cara está subindo muito os juros agora, os juros na frente têm que cair, porque ele está fazendo a política monetária mais restritiva, o que significa que a inflação vai cair mais rápido e lá na frente os juros é menor. A academia refuta isso de cara, assim. Essa relação não existe entre o juro curto e o juro longo. A relação que existe entre o juro curto e o juro longo é quando um sobe, o outro sobe também. E quanto mais longo é o prazo desses juros, menor é o efeito dele em relação ao juro de curto prazo. Então, ponto pacífico é, quem determina o juro de curto prazo é o juro de longo prazo é o juro de curto prazo. E o que está acontecendo nos Estados Unidos é que até hoje, a gente está falando aqui no dia 2 de setembro, 2 de outubro, os juros americanos do final de 2024 ainda estão abaixo, mesmo depois de toda essa alta, ainda estão abaixo do que o Fed está projetando. Então, se você olhar a última projeção do Fed, que ele divulgou na ata agora no final de setembro, os juros no final de 2024 estão ali em torno de 5,25. Pela curva de juros americano, o Fed Fund implícito ainda é 4,75, 4,71. Isso hoje, tá? Com os juros subindo, que nem estão subindo hoje, 10 vezes aí os juros longos. O que acontece? Os juros de curto prazo, cada vez que o Powell vai lá e fala, olha, a inflação vai exigir uma política monetária mais persistente, pipipi, os juros de curto prazo vai convergindo em direção à expectativa e isso afeta os juros de longo prazo e faz ele subir. Então, só daí a gente já pode ter um sentimento de que então o juros de longo prazo não vai subir eternamente e ficar lá em cima, né? Algum momento essa política monetária deve funcionar e aí o juro de curto prazo cai e o longo também cai. E existem várias... existem vários estudos nessa direção, tá? E aí, muito interessante são os estudos do FMI que publica trimestralmente, que são os cenários mundiais, que eles estão sempre abordando temas contemporâneos, né? E não por acaso eles abordaram nesse último que foi divulgado em abril, qual é a taxa de juros real neutra dos países envolvidos. Taxa de juros real neutra é aquela taxa de juros que não acelera nem desacelera a inflação. O cara não está sendo nem estimulativo nem contracionista. E a taxa de juros real neutra, o que eles trouxeram de informação relevante é que essa taxa, ninguém sabe qual o nível dela ao certo. O erro associado a essa taxa de juros real neutra é muito alto. Teve um momento em 2010, por exemplo, que pelas contas lá podia ser 0,3 a taxa de juros real neutra dos Estados Unidos, e com 95% de confiança, ou seja, é qualquer coisa. Só que a informação relevante que esses estudos trazem é que a taxa de juros real neutra está caindo no mundo desenvolvido. E a explicação para ela estar caindo, ela vem de fatores, por exemplo, demográficos. Então, o envelhecimento da população é uma coisa que tira a pressão da economia e é uma coisa que aumenta, que diminui a taxa de juros real neutra.
Aqui, inclusive, nesse outro gráfico, eles mostram essa decomposição de alguns países, tá? Uhum. E da mesma forma, a expansão fiscal, quando ela vem, que é a grande questionamento do Brasil, né? A expansão fiscal é uma coisa que aumenta um pouco a taxa de juros real neutra, né, nos países, ele contrapõe. Então, por exemplo, o Japão, ele tem uma taxa de juros real neutra baixa, né? Fazendo bastante fiscal lá, através da operação Twist, enfim, as coisas que ele faz. E o Brasil, ele teve uma queda na taxa de juros real neutra muito em função aí do crescimento da produtividade total dos fatores, que é basicamente a produtividade do trabalho e do capital. Pô, mas o Brasil não está estagnado? Tá estagnado em produtividade nos últimos 10 anos, mas entre 2002 e 2010 ele teve um bruto crescimento de produtividade, que é o que faz que mostra por que a taxa de juros real neutra do Brasil caiu uns 2% aí desde 1975, 79 até hoje, tá? Então, moral da história, esses fatores estruturais, como a demografia, como o aumento da produtividade total dos fatores, mudou para fazer com que essa taxa de real neutra nos países envolvidos tenha subido? Bom, pela conclusão do FMI, não é minha, mas desses estudos, não. E provavelmente, uma vez passado esse surto inflacionário, as taxas de juros real neutro nos países vão voltar a ser o que eram antes. Então, esses juros de 10 anos americanos, que a gente está vendo a 4,70, provavelmente vai voltar a ser 2, 2,5, 3, que nem era no passado, ou talvez até mais baixo, em função desses fatores estruturais. Tá? Então, por ali a gente já vê que tem uma razão para os juros cair. Tá? Aí, o outro componente dessa equação é o CDS, né? O risco... Só antes de ir para... que é um ponto que é importante reforçar, né? Porque talvez seja a grande explicação da piora dos mercados nos últimos 2 meses. Exato. Né? Que foi essa inclinada no juro americano, né? Já colocaram, pô, tá nas máximas em 30 anos, imagina o mundo a 4,5% ao ano pelos próximos 10 anos. Enfim, e nos estudos que você trouxe, esse 4,5% ao ano para 10 anos não se sustenta, ele tem que cair. Perfeitamente. E aí é bom para o mercado de uma maneira geral. De uma maneira geral. Tá, exatamente. beleza. Não há razões para acreditar que a gente teve um aumento da taxa de real neutra. Exatamente. E tem um outro fator muito importante agora que a gente ainda vai ver efeito, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tem o potencial de causar uma disrupção na produtividade. Você vai poder ter muito mais produtividade com inteligência artificial. Uhum. Inclusive, até se questiona se algumas profissões vão continuar ou não, mas, por exemplo, para escrever um contrato hoje em dia, você não precisa nem mais, dependendo se o contrato for simples, você não precisa nem mais contratar um advogado. Uhum. Pede para a inteligência artificial fazer. Isso tudo são forças deflacionárias. Então, provavelmente, a produtividade total de fatores vai continuar crescendo, a demografia continua piorando, o mundo continua envelhecendo. Então, não acho que tem razões para acreditar, quer dizer, eu não, eles acham, né, que não tem motivos para acreditar que isso mudou. Uhum. O CDS, né? O CDS é o risco país. Esse gráfico é desde 2010, né? Mas, na verdade, se você olhar desde muito pouco, desde, sei lá, 2002, o CDS sempre fica ali em torno de 150, 200, né? E também não dá para imaginar, não dá para ter nenhuma expectativa de que o CDS vai explodir novamente, né? Você vê que explodiu em 2016, porque a gente tinha aquela bagunça toda, depois na pandemia, mas estruturalmente deve ser um CDS baixo que nem é nos pares emergentes e no resto do mundo todo, né? Por último, aqui, um muito interessante é esse diferencial de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos, que é outra componente, né, da composição dos juros brasileiros, né? Esse diferencial de inflação, historicamente, rodou ali na média em torno de 3,5%, né? Pré-pandemia chegou a baixar abaixo de 2%, né? Lembrando que esse diferencial é calculado através da expectativa implícita nas NTNBs menos, né? Você pega lá o juro real da NTNB, 5,5%, para 10 anos. O juro do Brasil, 10 anos, sei lá, 12% significa que a inflação implícita é 6,5%. Uhum. Né? Então, é daí que você tira a inflação implícita do Brasil, né? E a inflação implícita dos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Usando o título americano linkado à inflação. E aí, uma coisa interessante é que hoje esse diferencial de inflação está lá, está em torno de 3%. Só que o Brasil teve uma mudança importante de 2016 até 2024, que quase mudou, quase voltou atrás, mas não voltou, que é a mudança da meta de inflação, né? A meta de inflação saiu de 4,5% e ela vai agora, no ano que vem, virar 3%. Depois a gente não sabe, mas acho que ela fica em 3%, né? Então, só daí, uma vez respeitado, uma vez a política monetária sendo tendo credibilidade suficiente, né, para poder fazer a inflação convergir para a meta e a expectativa de inflação também convergirem para a meta, essa é a expectativa de inflação convergir para a meta, não tem por que acreditar que a gente vai ter o mesmo diferencial de antes. A gente deve ter um diferencial de inflação menor daqui para frente, né? E hoje em dia isso está absolutamente descolado daqui, tá? Pela NTNB, a expectativa de inflação é 5%. E é engraçado que quando você olha
por que a dívida no Brasil nunca explodiu? Porque no final do dia, o juro real, que aí é o outro lado, né? Esperado sempre foi 5, 6, mas o juro real realizado sempre foi menor, sempre foi 3. Então o Brasil sempre usou a inflação de alguma forma para poder monetizar a dívida. Isso é uma forma de você não deixar a dívida crescer. Mas agora a gente tem um Banco Central independente, instituições bastante críveis nesse sentido, né, e sólidas, lutando com unhas e dentes por essa convergência em direção à meta. Então, por isso eu consigo, com alguma confiança, acreditar que a gente vai ter um diferencial de inflação menor do que a gente tinha. Pela sua apresentação aqui, né, meta de inflação vai cair para 3 e a meta nos Estados Unidos é 2, então o diferencial, a priori, teria que ser 1. Deveria ser 1. Coisa que, pelo que eu tô vendo aí no histórico, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Bom, assim, eu acho que aí eu não quero falar pelo mercado, eu acho que o mercado simplesmente não acredita que a meta vai ser 3% mesmo com a independência do Banco Central, porque a gente provavelmente vai ter um próximo presidente, vamos dizer, menos focado na meta do que o Roberto Campos Neto talvez foi, né? Então, mas até tem um economista que eu não lembro quem é, que fala que a função primordial do Banco Central é enfiar um maçarico no governo para ele fazer o que tem que fazer para essa meta ser cumprida. Então é aquela coisa, né? Quando você tem um presidente que, nesse caso, ignora essa direção e fala, vamos fazer expansão fiscal, que nem foi no final do último mandato. Você tem um Banco Central que começa a gritar do outro lado alucinadamente. Uhum. Eu vou ter que subir os juros infinito até você parar de fazer o fiscal. E isso aí gera desconvergência da dívida por definição. Um juro alto de 5%, depois eu vou mostrar, um juro alto de 5% com PIB de 2%, acabou. O Brasil vai explodir a dívida, não tem milagre. Entendeu? O que faz o Brasil ter convergência de dívida é a combinação entre o juro real decente e um PIB, um crescimento de PIB ok. Se você controlar o juro real, então, no Brasil é 5%, ou 4%, sei lá. 5%, acho que é o que está na curva. Tem que ter um crescimento estúpido para poder ser convergente, né? Então, e aí você começa a entrar nas questões dos descontroles. Aí o câmbio explode, a primeira coisa que explode, a inflação vem, o governo cai. Por isso que é muito importante você ter alternância de governo. O que define um país bom de um país ruim? O país ruim é aquele no qual o governo vai lá e faz um bando de besteira e não troca, e não sai. Que é o que aconteceu na Venezuela, que é o que aconteceu na Turquia, que é o que acontece nos países africanos, e por aí vai. Também tem exemplos de países que tem troca de governo e as coisas não erradas, que nem a Argentina. Uhum. Mas você vê o que está acontecendo agora lá, a reação que está acontecendo a isso. Então, por isso que a troca de governo é o mecanismo através do qual você vai tendo uma convergência ao centro. E por isso que é importante, eu acho, as pessoas pararem de olhar o Brasil e falar o Brasil é uma porcaria e entender que não, cara. Assaltos ao poder, quem leu aquele livro Como as Democracias Morrem, vão ver que assaltos ao poder já existiram em vários lugares desenvolvidos do mundo, como mesmo nos Estados Unidos no pós-guerra. Lá, aquele presidente, que eu esqueci o nome dele agora, que era o mais... um que tinha a maior popularidade dos Estados Unidos, ele tentou aumentar o número de ministros da Suprema Corte lá para dominar a Suprema Corte. E aí, quando um país tem instituições sólidas, instituições fortes, o país combate isso de dentro. E às vezes, no caso americano, veio até do Partido Democrata, que era o partido dele, que o partido mesmo votou contra o aumento dos ministros da Suprema Corte. E a gente não tem por que acreditar que o Brasil não tem isso. As evidências aqui são fortes em relação a isso, né? Você vê que você teve um descontrole no governo Dilma, a Dilma foi posta para fora. Depois você teve um surto inflacionário, trocou o governo. Então, assim, o governo que quer se perpetuar no poder, ele tem que trabalhar com a premissa de que ele não pode gerar inflação. Porque se ele gerar inflação, o negócio ele vai cair. Uhum. Ele vai cair porque o Congresso não se curva ao governo, né? Se curva em determinadas situações e outras não. Mas no final do dia a gente tem instituições sólidas. E é isso que eu acho que o Brasil tem muito síndrome de vira-lata, né? Não sei, parece que é uma coisa cultural aqui do brasileiro, né? Sempre achar que o Brasil é uma porcaria. Pô, o Brasil é maravilhoso, cara. Além disso, né, a gente tem praias, porra, belíssimas, pô, tem aquele polo no sul de tecnologia que é absolutamente fantástico, enfim. Não vou ficar aqui falando, mas eu fico bravo com essa síndrome de vira-lata. E por último é o resíduo, né? O resíduo é o que fecha toda essa conta, né? E o resíduo você consegue ver claramente que tem uma tendência de queda. E o resíduo ele não é explicável, tá? Ele só é observável aqui. E é curioso, né, como você... Mas o que é? O resíduo é o quê? Tô lendo ali juro realizado, mas o que isso quer dizer? O juro é a sua estimativa versus o que aconteceu. Tá. E aí você vê que tem uma queda estrutural desse resíduo, né? Que é o fechamento das curvas.
Tá. E isso aqui pode ser explicado pela convergência de juros global que tem. Os países eles vão convergindo os juros entre si, né? Tipo, todos vão tendendo para baixo, né? E aí tem várias explicações, como mobilidade de capital e outras coisas também, que agora eu não estou lembrando exatamente, mas que explicam por que os juros baixos ele vai se disseminando para outros países. Isso aparece aqui também. Passado 2010, o resíduo vem caindo, quer dizer, as nossas componentes elas vão ficando cada vez mais sólidas em relação, mais para e passo a essa composição. A expectativa e a realidade vão ficando mais próximas. Tá? Então, o que daqui a gente pode inferir de tudo isso que a gente estava falando? Tá? O que a gente pode inferir é que é bastante razoável acreditar que os juros de 5 anos do Brasil, uma vez passado esse surto inflacionário nos Estados Unidos e passado o tempo, ele vai voltar ali em torno de 8%, tá? 8,2%. Que era até um pouco acima do que estava pré-pandemia. Quer dizer, não é uma novidade, é onde a gente já esteve, né? E isso, considerando que os juros longos, os juros de 5 anos, tem um prêmio aí médio de 110 bases em relação à Selic, isso aí implicaria uma Selic atingindo 7%, o que é absolutamente razoável também, se você imaginar que o Brasil tem uma taxa de juro real de equilíbrio em torno de 4%, o que é alto, tá? Com uma inflação de 3%. Ou 3,5%, mas é absolutamente razoável imaginar uma Selic 7%. E o que é mais importante falar, isso está acontecendo agora. A Selic está caindo. E a Selic vai continuar caindo. A curva longa não caiu. Quando você olha lá o CDIE, expectativa de Selic daqui a 2 anos, ela está em 12%. E essa é a grande oportunidade que se põe à frente de quem acredita nas ações, de quem é da minha religião. Então, é isso que é como se fosse uma... Então, o Deus das ações vai voltar para a Terra. Então, exato. Assim, é quase como o Messias. Mas é isso, entendeu? É uma oportunidade, é uma combinação de fatores muito forte, né? E aí, por último... O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.